Amém, graça e paz, boa noite a todos. Tem uma missão hoje meio impossível, né? 10 minutos. Então, no testemunho, quando eu falei, o Lucas pediu para falar em 5 minutos. Eu falei em 15. Então, hoje eu trouxe uma anotação aqui, fiz a anotação. Em 10 minutos eu vou falar ela aqui. Brincadeira, irmãos. Eu quero falar uma palavra. Na verdade, é essa daqui só, tá? Não, é brincadeira também. Eu vou ler uma palavra que está em Tiago 1, a partir do versículo 22, que diz... não precisa abrir não, que o tempo está correndo. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, ou seja, da palavra, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Amém, irmãos? Então, por que eu quis falar esse versículo aqui, né? Até o Dr. Marcos, quando ele fazia RIP, na quinta-feira, uma vez ele falou assim para mim, cara, você não precisa saber a Bíblia inteira, mas aquele pouco que você souber, você vive ele. E isso eu guardei, cara. Isso eu venho colocando no meu dia a dia. Aquele pouco que ainda eu sei, estou vivendo. E justamente essa palavra eu queria falar porque isso é uma experiência que eu estou passando dia a dia. Antes de eu entrar na igreja, o meu relacionamento com meu pai, de 0 a 10, era -1. A gente mal conversava, era oi, tchau. E era muitas discussões verbais. Então, quando eu entrei na igreja... eu tive que obedecer a palavra, começar a obedecer a palavra, né? Não adianta viver uma vida de religioso. Então, eu comecei a colocar em prática. E muitas coisas, a gente começou a ter muito conflito naquilo que ele falava, eu não retrucava, ficava quieto. E o que mais está chamando a atenção é que, assim, ele tem o carro dele e eu tenho o meu carro. Só que o carro dele é dele e o meu é nosso. Por mais que eu pague, é nosso. Então, numa dessas que ele estava levando minha mãe para trabalhar, ele bateu o carro. E eu estava na loja pregando para um cara, falando de Deus, tudo. Você tem que se converter e tal. Aí minha mãe liga, seu pai bateu o carro. Eu falei, putz, grilo, eu tenho que correr lá. E aí a reação que ele pensou ele vai chegar aqui, vai descarregar o carro em cima de mim e tal. E, na verdade, quando eu cheguei lá, eu tratei ele de uma maneira que ele não esperava. Foi com amor, não, bateu, infelizmente, aconteceu, tudo. É um objeto. Então, passando um certo tempo, nosso relacionamento veio melhorando. E, recentemente agora, ele, mais uma vez, usando o carro, a gente tendo problema e tal. Aí ele foi e bateu o carro de novo, numa moto. E aí eu tinha acabado de sair do RIP, na quarta-feira. E daí, ele não sabia que eu tinha feito seguro de terceira. Aí eu cheguei lá, ele todo nervoso, a polícia, a moto e tal. Aí já desci da moto assim, como se fosse um ator. O que está acontecendo aí? Aí ele falou, bateu o carro, fazer o quê? Aí ele nervoso ali, porque ia ter que pagar o carro que amassou, a moto que também do cara que toda amassou, e a mulher que estava com o cara, aquela... Epa! Toda... Enfim. Então, eu cheguei, tinha acabado de sair do RIP e comecei a conversar tomar conta da situação. Eu falei, pai, fica tranquilo, o carro tem seguro. Eu liguei para o El, aliás, quem quiser fazer seguro, o El, o Lucão. Então, o El passou o procedimento para mim, e nisso ele ficou olhando para mim, cara, vendo qual é a reação que eu estava tendo ali. E a partir daquele momento, daquele dia, isso é um marco para a minha vida, cara. Eu louvo a Deus por esse acidente que aconteceu. Infelizmente, foi um prejuízo que teve, mas o meu relacionamento com ele, hoje, a partir daquele dia, melhorou muito. E eu vejo que, assim, é porque eu estou colocando a palavra, obedecendo, vivendo a palavra. E não é porque eu estou falando, pregando para ele, não, ele vendo a minha vivência no dia a dia. Daí as pessoas devem pensar, então você é um crente, você vive a palavra inteira. Não. Conforme eu estou aprendendo mais da palavra, eu vejo quanto eu sou falho, quanto eu sou miserável, pecador. E Filipenses 1,6 diz, pois eu bem... Não, aquele que começou a boa obra, ele já aperfeiçoar. Então, assim, tem muitas coisas que eu ainda sou miserável, estou aprendendo ainda.
Mas eu vou buscando, dia a dia, crescer cada vez mais. Por exemplo, uma coisa que eu não posso pregar é falar sobre dieta, sobre comer, porque eu tenho dificuldade de comer muitos alimentos ainda. E eu não posso pregar sobre isso, mas sobre a obediência do pai, hoje eu posso pregar isso, porque é uma coisa que eu estou vivendo dia após dia. E hoje meu relacionamento com ele está muito bom. Hoje ele ainda não é convertido, nem ele nem minha mãe. Mas eu oro, se Deus quiser, daqui uns dias, daqui um tempo, breve, eles vão estar aqui, cara. Eu não perco a fé, eu creio nisso, que eles vão estar aqui. O Senhor vai transformar a vida deles. E o que me chamou muita atenção é que em 2 Coríntios 3:3 diz que nós somos a carta de Cristo. Então, aonde que nós estamos, independente de trabalho, faculdade, aonde que nós estamos, as pessoas estão nos observando. E ainda mais quando elas sabem que a gente é cristão e tal, então eles sempre ficam olhando a nossa conduta. Tá vendo isso aí? Não é crente nada. Então, tem que tomar muito cuidado com essas situações. Que assim, a gente acha que não, mas os nossos amigos, nossos familiares, principalmente, estão observando nós no dia a dia. Então, era essa pregação, era essa mínima que eu queria te falar hoje. Que é assim, colocar a palavra em prática. Você não precisa seguir a lei, porque se a gente for seguir a lei, a gente nunca vai ser salvo. Hoje eu sei que a gente é salvo só pela misericórdia do Senhor. Então, aquele pouco que a gente sabe, colocar em prática, viver ela. Porque o Senhor que começou a boa obra, Ele que vai nos aperfeiçoar, irmãos. Deus abençoe a todos.